O que exige mais coragem? A fé, que convive com a dúvida, ou a dúvida que convive com a ausência de respostas? E se nós tratássemos Deus não como uma certeza a ser defendida ou atacada, mas como uma pergunta a ser explorada? O que a forma como imaginamos, negamos ou buscamos a Deus diz sobre nós mesmos, sobre nossos medos e sobre os nossos desejos mais profundos? Como a ideia de Deus se tornou o maior espelho da alma humana, refletindo tanto o nosso melhor quanto o nosso pior. Hoje o Eu Não Li Shakespeare está filosófico. Nesse 11º episódio, nós falaremos sobre a ideia que, de uma forma ou de outra, mudou a vida de cada ser humano que já pisou nesse planeta. A ideia de Deus. Não importa se você acredita, se você duvida ou se você nega. Essa narrativa moldou nossas leis, nossa arte, nossos medos e as nossas esperanças. E para o final do vídeo, eu separei algumas dicas bem interessantes de livros, filmes e obras que vão te ajudar a navegar por esse tema tão vasto. Confie em mim, vai valer a pena. Oi, eu sou o W. Sou um professor de economia que escreve poesia. Eu conto números, mas também conto histórias. Hoje nós vamos falar sobre o personagem mais famoso de todos os tempos. Um personagem que está no centro do livro mais vendido da história, mas que a maioria de nós, na verdade, nunca parou para ler de verdade. Um nome que já foi usado para justificar guerras e para inspirar atos de amor incríveis. Um conceito que nos assombra no silêncio da noite e que nos dá esperança na hora do desespero. Eu te pergunto, e se nós tratássemos Deus não como uma certeza a ser defendida ou atacada, mas como uma pergunta a ser explorada? Hoje nós não vamos discutir se Deus existe, nós vamos fazer algo mais íntimo. Vamos tentar ler a biografia da ideia que nos define, mesmo quando não acreditamos nela. Eu acredito que a ideia de Deus não nasceu de uma resposta, mas de uma pergunta, ou melhor, de um silêncio. Imagina o primeiro ser humano que olhou para o céu e não entendeu o que era um trovão. O primeiro que perdeu alguém que amava e não soube para onde aquela pessoa foi. O primeiro que se sentiu irremediavelmente sozinho no universo. Nesse espaço vazio, nesse silêncio ensurdecedor entre a nossa pequena vida e a imensidão do cosmos, nós começamos a contar uma história. Uma história para preencher uma lacuna. Uma história sobre uma força, uma intenção, uma consciência por trás de tudo. A forma que demos a essa força mudou com o tempo. Foram deuses do sol e da chuva, deusas da fertilidade, espíritos na floresta, mas a função era mais ou menos a mesma, dar um nome para o mistério. Transformar o caos assustador em uma ordem, mesmo que fosse uma ordem que não compreendêssemos totalmente. A ideia de Deus é talvez a primeira e a maior obra de ficção da humanidade, no sentido mais nobre da palavra. Uma tentativa de criar sentido onde não havia nenhum. E aqui nós chegamos a um ponto. Ao longo da história, a imagem de Deus que criamos diz muito mais sobre nós do que sobre ele. Quando éramos tribos em guerra, o nosso Deus era um guerreiro ciumento e vingativo. Quando nós construímos impérios, nosso Deus se tornou um rei, um legislador sentado em um trono. Quando a ciência começou a florescer, muitos o transformaram em um relojoeiro, um arquiteto genial que criou o universo e depois o deixou funcionar sozinho. E hoje? Pense no seu Deus ou na sua ausência de Deus. O Deus de quem busca justiça social é um revolucionário. O Deus de quem busca paz interior é uma energia calma e silenciosa. O Deus de quem se sente culpado é um juiz severo. E para quem não acredita, a ausência de Deus é a afirmação máxima da responsabilidade e da liberdade humana. Nós projetamos em Deus as nossas maiores qualidades e os nossos piores defeitos. Nosso amor e nosso ódio. Nossa necessidade de regras e o nosso desejo de transcendência. A história de Deus é um espelho. Olhar para ela é fazer a mais profunda autoanálise. O que você vê quando olha a Deus? Essa relação nunca é fácil. A narrativa de Deus exige coisas de nós. E tanto a fé quanto a dúvida exigem uma coragem imensa.
A fé não é a ausência de dúvida. A fé verdadeira, aquela que transforma, é a que coexiste com a dúvida. É a aposta que fazemos no escuro. É a decisão de confiar mesmo quando a lógica grita o contrário. E isso pode ser doloroso, pode exigir sacrifícios, pode nos colocar em conflito com o mundo. Por outro lado, a dúvida honesta também é um ato de coragem. Rejeitar a consolação de uma resposta pronta, aceitar a responsabilidade total pela própria vida, encarar a possibilidade de que estamos sozinhos e que o universo não tem um propósito, isso é assustador. É preciso uma força tremenda para viver no silêncio, sem a muleta de uma certeza divina. Não existe caminho fácil aqui. Tanto o crente quanto o ateu, quando levam suas posições a sério, estão engajados na mesma busca fundamental: como viver uma vida boa e com significado diante do grande mistério. Então, qual o legado dessa ideia, desse personagem chamado Deus? Talvez seja a própria pergunta. A pergunta que nos impede de nos contentarmos com a superfície das coisas. A pergunta que nos força a olhar para cima, para dentro, para o outro. A busca por Deus, ou a discussão sobre a sua ausência, nos deu catedrais e telescópios. Nos deu a filosofia, a ética, nos deu algumas das mais belas obras de arte e algumas das mais profundas reflexões sobre o que significa ser humano. Talvez Deus não seja uma resposta a ser encontrada, mas a pergunta que nos mantém em movimento. A pergunta que nos lembra constantemente que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E essa busca, essa inquietação é o que nos torna humanos. Vamos para as dicas do Professor W? E para quem quer continuar explorando essa pergunta que é a ideia de Deus, eu preparei algumas dicas que são verdadeiras chaves para abrir novas portas da percepção. A primeira dica é um livro para entender a função da ficção, Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Se no episódio de hoje nós falamos que a ideia de Deus é talvez a maior história que já contamos, Sapiens é o livro que explica por que contar histórias é o que nos torna humanos. O Harari argumenta que a nossa capacidade de acreditar em ficções coletivas, como deuses, nações, dinheiro, foi o que permitiu essa nossa cooperação em larga escala. Esse livro não vai te dizer se Deus existe, mas vai te mostrar o poder monumental que essa e outras ideias tiveram na construção do nosso mundo. É uma leitura fundamental para entender o mecanismo por trás da crença. A segunda dica é um romance para imaginar as consequências da ausência, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Saramago, um ateu convicto, faz aqui um dos exercícios mentais mais geniais da literatura. Ele não pergunta "Deus existe?" Ele pergunta: e se uma das funções primordiais de Deus e da religião, a gestão da morte, simplesmente parasse de funcionar? Em um país fictício, as pessoas deixam de morrer. O que parece uma bênção rapidamente se transforma em um caos social, econômico e filosófico. Esse livro nos força a confrontar o quanto a nossa sociedade é estruturada em torno da mortalidade e, por consequência, em torno das narrativas que criamos para lidar com ela. E por fim, eu recomendo o filme A Árvore da Vida, The Tree of Life, do Terrence Malick. O Malick usa imagens deslumbrantes para fazer as perguntas fundamentais sobre a vida, a morte, a graça e a natureza, sem oferecer respostas fáceis. É uma experiência cinematográfica que te coloca diretamente em contato com o mistério e o silêncio que originaram a pergunta sobre Deus. A História de Deus é um livro que ainda está sendo escrito, e cada um de nós é um coautor, seja através da fé, da dúvida, da arte, da ciência ou do amor. Cada um de nós está escrevendo seu próprio capítulo, sua própria resposta para a grande pergunta. E talvez, no final, o importante não seja chegar a uma conclusão definitiva, mas sim participar honestamente dessa busca. E para você, que capítulo representa melhor a sua busca ou a sua visão sobre esse mistério? Me conta aqui nos comentários. Obrigado mais uma vez por me emprestar seus ouvidos. E se você gostou da nossa conversa, deixa seu like e compartilha com alguém que adoraria participar dessa conversa com a gente. Nos vemos no próximo episódio de Eu Não Li Shakespeare.